Boa noite, está no ar mais um CME no ar. Eu sou a Roberta de Menezes e eu estou nessa noite com 3 convidadas incríveis que eu vou apresentar para vocês já já. Mas antes eu vou falar o tema do nosso programa dessa noite, que será marketing digital para profissionais da saúde. Como atrair pacientes sem infringir regras médicas. Então vou apresentar para vocês agora a Silvani, que é enfermeira e especialista em massoterapia. Boa noite, Silvani. Boa noite, Roberta. Doutora Thelma Lana é advogada e consultora jurídica, especialista em direito trabalhista. Boa noite, doutora Thelma. Boa noite, Roberta. Doutora Cilda, odontóloga, especialista em injetáveis. Boa noite, doutora Cilda. Boa noite, Roberta. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a participação. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. Quero agradecer à Rádio Mineiríssima pela parceria. E antes de começar com o nosso tema da noite, gente, eu trouxe um dado aqui muito importante nessa área da saúde do marketing digital. 90% dos pacientes utilizam a internet para pesquisar sobre os profissionais de saúde antes de agendar uma consulta. E 80% dos pacientes escolhem um especialista com base nas avaliações do Google. Olha como essa informação é importante, gente. Como que o Google de vocês deve estar bem alinhado lá para poder receber os novos pacientes. Então, vou começar aqui perguntando para a doutora Cilda, o que funcionou melhor para atrair pacientes e fidelizar os seus clientes, doutora? Primeiro, essa notícia que você deu, realmente, eu notei quando eu organizei o meu Google. Então, eu percebi que os pacientes realmente eles buscam critérios dentro do que está no Google, ou que está no seu Instagram, o que está na mídia. Sim. E o que fez eu alavancar, vamos dizer assim, né, foi o tráfego pago. Foi andar por esse lado, fazer com que a gente criasse uma conexão melhor com o paciente através da autoridade de mercado, criando credibilidade, confiança no que você faz e não colocando nada que não fosse real, que não fosse, isso é muito importante, né, doutora? Não fosse aprovado pela resolução do conselho. Então, a base que eu uso na minha profissão é essa. Muito bacana, doutora. Doutora Thelma, dentro do nosso assunto, para quem está nos assistindo, para o profissional de saúde que, às vezes, um médico quer começar a engajar e não sabe o que posta, o que não pode postar, o que é considerado hoje propaganda irregular dentro da área da saúde? Então, primeiramente, a gente tem que falar das regulamentações que cada conselho tem, né? Então, em geral, as que mais são vistas, né, como irregularidade são as propagandas enganosas, né? A promessa de resultado. E um exemplo, né, que é muito citado é a questão das fotos, né, das fotos reais, né, de emagrecimentos rápidos, e isso gera no paciente, né, ou no público-alvo, a vontade que seja daquela forma, só que a promessa de resultado ela nunca pode ser feita. Outra irregularidade que é muito comum é a venda de equipamentos médicos sem autorização dos órgãos competentes, né, que isso é muito importante, né? Hoje a gente tem, infelizmente, vários equipamentos falsificados, promessas, né, de curas milagrosas, e isso faz com que o paciente espere aquilo e acaba tendo um prejuízo muito maior na saúde quando ele busca aquele profissional que oferece esse serviço, né, irregular. Os vídeos também que são postados, esses são os que mais tem, né, que tem um índice imenso de reclamações, que acabam desconfigurando o trabalho feito, que acabam mostrando uma verdade que não existe, né? Tem até o caso de uma TikTok, que esse eu achei bem interessante, né?
e trouxe aqui para ser falado, onde ela é uma cirurgiã plástica, né? Durante o seu procedimento ali, ela faz um vídeo com o paciente, né, lá naquele momento, e ela pega um pedaço da gordura do cliente, do paciente, e faz uma dancinha com aquela parte, e coloca o título do vídeo como troféu do dia. Né? E a paciente lá deitada. E a paciente lá deitada, inconsciente, né? Tendo sua imagem exposta, porque muitas vezes eu vou ver aquele vídeo, não vou reconhecer aquele corpo ali, ele é um corpo. Mas aquela pessoa vai se reconhecer. Se ela tiver um marido ou parceira, ela fala, gente, é o corpo da minha esposa, da minha companheira que está ali. Então, esse cuidado precisa de se ter, né? Eu entendo que o profissional de saúde, e assim como outros profissionais, mas ele precisa de primeiro preservar, né, o paciente, ele precisa de preservar a verdade, né, porque uma irregularidade que ele posta ali, que ele faz um vídeo, que for, faz com que aquela pessoa acredite, então ele prejudica a vida daquela pessoa, ou de milhares de pessoas, e também prejudica a própria profissão, porque a credibilidade fica onde do profissional? Sim. Queima, né? Queima. O que eu, né, nas minhas pesquisas, eu vi que o profissional de saúde, em geral, né, não sei se eu posso citar as áreas que tem mais repercussão nessa questão de regularidade. A plástica é a primeira campeã, né? Que ela promete seios perfeitos, corpo perfeito. É a beleza, o estereótipo. E isso traz, assim, é um prejuízo imenso, principalmente, né, para o paciente e depois aí para o profissional, porque ele perde a credibilidade dele, reflete em todas as áreas, né? É isso. Ótimo, doutora, foi muito bom. Ficou super esclarecido. Nossa, é porque pode complementar? Claro, com vontade. Complementando o que a doutora falou, a gente não pode preconizar uma beleza padronizada. Que é o que a sociedade faz, né? Porque no Brasil a gente tem várias belezas, né? Então você não pode dizer que um nariz mais fino é o ideal ou que um corpo seja o ideal. Você tem que preconizar o bem-estar, não a insegurança. Você preconiza insegurança quando você coloca algo como padrão ideal. Só para complementar. Sim. Isso também é por bom senso e até mesmo pela resolução não se deve divulgar. Divulgar, sim. Silvani, você como profissional da estética facial, baseado no que a doutora Thelma falou, doutora Zilda, quais cuidados que você toma na hora de fazer uma publicação, uma postagem? Você está lá na prática, né? Como que é? Sim. Você falou, né, algo bem importante, né? A questão da procura pelo Google, né? Sim. Então, nós que somos, principalmente, né, da área da saúde, acho que a gente tem um serviço, justamente. Eu acho que a gente preconiza muito a questão, né, do bem-estar, de não modificar o próximo, e sim valorizar aqueles traços, né? Que cada pessoa tem. Cada pessoa é bonita do seu jeito, né? Então, vamos só valorizar esses traços. E temos que ter cuidados, vários cuidados, né? Primeiro é justamente esse, de você de você postar algo que não seja verdadeiro. Porque, infelizmente, hoje a gente tem isso, né, muito em alta, né? Na questão dos filtros, né? De maquiar algo que não seja verdadeiro. Então, isso não é o correto e você acaba assumindo as responsabilidades por isso, né? Então, eu acho que isso transmite, né, uma credibilidade que você está fazendo aquilo para a sua carreira, né? Você não quer acabar com a sua carreira amanhã. Então, você tem que saber trabalhar, valorizar cada cliente, né? De ter uma boa entrevista, uma boa anamnese, né? E saber entender a necessidade de cada um. E trabalhar sempre da melhor forma possível, de forma clara, né? De forma que a pessoa entenda o seu trabalho, né? E com isso você consiga mais clientes, né? E engajamento para o seu trabalho. Muito bom. Doutora Zilda, a respeito do que a senhora estava falando, você percebe a influência dos padrões de beleza divulgados nas redes sociais na procura por procedimentos estéticos? Você acha que esse impacto é positivo? Pode atrair desafios? Eu percebo vou colocar em percentual,
Dos 100% dos pacientes que me procuram, 80% vêm com um padrão a ser seguido. Entendeu? Às vezes até leva foto, né? Isso. Doutor, eu quero meu nariz igual esse artista aqui, ó. Isso. E é um desafio. É um desafio você mostrar para ela que não há primeiro, que não há essa necessidade. Segundo, se realmente ela tem um desconforto e a gente pode amenizar, mas o resultado depende de vários fatores. Sim. Então a gente vai ter que criar uma conexão com esse paciente e provar para ele que não existe milagre. E segundo, que existe um padrão de beleza que é o dele. Sim. Entendeu? Então esse é o maior desafio que a gente tem na estética. Dentro da estética, especificamente, que eu fui da área por quase 15 anos, eu percebo que esse tipo de cliente, normalmente ele quer sanar algum problema, que às vezes está para além, né, é um problema conjugal, às vezes. Então, às vezes o marido chega lá com a revista e fala assim, ó, doutor, minha mulher quer desse jeitinho aqui. Então, às vezes a pessoa já chega com a ideia meio deturpada ali, que ela precisava, às vezes, de recorrer a um outro profissional antes de chegar até vocês. Não seria isso, gente? Isso. Sim. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que... É porque é muito comum, né? Eu marquei, eu até já sabia pelo que ela relatou na anamnese ali. E aí eu marquei 2 horas. Falei, eu vou ficar com 2 horas porque ela precisa mais que eu escute do que eu aplique, eu faça algo nela, eu tenho quase certeza. Aí ela já chegou. sabe. E aí ela chegou e foi isso mesmo. Então, depois que a gente conversou por 1h20, ela falou assim, você não vai fazer o injetável? Eu falei, vou. Mas você quer mesmo? Ela, não, posso ir para casa pensar. Tá vendo? Então, não era bem isso, né? Então, a gente dá as orientações, assim, precisa de outro profissional, mas na maioria das vezes o padrão ele prejudica, esse padrão Sim. já configurado em novela, configurado, sabe, nas mídias, né? E é muito importante o cliente também saber o médico que ele vai. Isso. Né? Porque se você fosse uma profissional que objetivasse só o pagamento, você falou, vou fazer agora. Sim. Nem teria tido essa conversa às vezes, né? E ela faria, às vezes, um procedimento estético que ela nem de fato está precisando, porque era aqui, né? E é muita questão da autoestima, né? Sim. Se a pessoa tem a autoestima baixa, ela vai, nossa, porque o meu marido quer, porque fulano de tal quer, e não porque eu queiro, entendeu? A sociedade cobra isso. Esse cabelo, essa sim, pele, né? Sim. Esse peso, né? Então, essa acho cobrança que social, é isso. A gente tem que, né, de alguma forma, valorizar isso e tentar aumentar, né, essa autoestima da pessoa, né? E recentemente, né, o que a gente tem visto um grande número, né, de processos, né, falando da parte jurídica, de processos voltados para a beleza. Né? Porque o profissional promete aquilo. Deve ser a área campeã, né? É a área campeã. Né? Ele promete aquele resultado. O que você falou é muito importante. Muitas vezes aquela pessoa precisa de passar por um tratamento psicológico, um entendimento de quem ela é, né? O que ela precisa realmente no emocional. Arrumar aquela casa, né? Pôr as gavetinhas, para depois ele ir para o procedimento. E o que eu vejo, os profissionais que querem o dinheiro, né, ele não se importa, acaba que prejudica demais aquela pessoa, né, acaba realizando a vontade dele, né, mas daquela pessoa. E eu entendo assim, que o profissional, quando ele executa um bom serviço, quando ele faz o seu melhor, mesmo falando, volte depois, igual você falou, eu prefiro voltar depois, você não perdeu um cliente, você ganhou aquele cliente e outros clientes, porque ele vai ver como que você lidar com a sua profissão, né, o que está acima de tudo, o seu paciente, o bem-estar dele, né? Concordo plenamente. É isso que acontece. Não, e essa paciente em específico, ela já me trouxe várias, porque não é a primeira vez, né? Que ela tem essa dificuldade de dizer o que ela quer realmente. E eu noto, e é muito ruim você fazer um tratamento sem necessidade, vamos dizer assim. Né? Porque de fato não tinha, né? Não tinha. E aí eu deixei ela na maca ali, fazendo uma massagenzinha. Sim. Relaxa e a gente conversa. Você que está ouvindo aí, nos vendo no YouTube,
Deixa aqui nos comentários, conta pra gente se você sabe de algum caso nesse sentido, que aconteceu com uma amiga, com um parente de vocês. E se você tem uma amiga que está precisando fazer um procedimento estético, manda esse vídeo para ela ter consciência e aprender aqui com todas essas mulheres lindas e maravilhosas e muito instruídas. Vou perguntar aqui para a doutora Thelma. Doutora, o que a senhora recomenda para o profissional da área da saúde divulgar o trabalho dele de forma acertada? A senhora me comentou agora que tem uma nova normatização a respeito do CRM. Conta pra gente. Ó, primeira coisa que um profissional tem que fazer é ler um manual, né? A gente pensa num produto brasileiro e não lê o manual. Mas seu lado é problema. Não lê, né? Não lê. Isso acontece muito na minha área, que você manda o contrato e o cliente assina e depois ele fala, não, mas eu não me lembro. Né? Então, agora eu uso um outro método, né? Eu, além de mandar o contrato, eu faço a leitura do contrato e envio. Para ele não... Às vezes ele escuta ali, escuta da forma lá que ele acha melhor. Mas, primeira coisa, ler o manual. Pegar a resolução, pegar os normativos, que tem, cada conselho tem o seu, ler, ficou com dúvida, todo conselho tem um apoio, liga lá, pergunta, manda e-mail, tá, isso aqui eu posso fazer. Procurar também um profissional do marketing que tenha essa especialização na área que você quer, seja médico, dentista, nutricionista, na estética, né, na biomedicina, no conselho que ele pertence. Procura uma pessoa, né, qualificada, e aí sim ela comece a postar. Né? Falando sobre a resolução, a mais recente que a gente teve agora foi em 2023, que foi do Conselho Federal de Medicina, porque até então o médico questionava muito que não podia fazer nada nas redes sociais. Né? O médico não podia divulgar o trabalho, não podia expor as imagens. O antes e depois. Ele não podia colocar o preço da consulta, várias coisas. E aí, né, a classe sempre questionando isso, né, no conselho, e foi feita essa resolução em 2023. Favoreceu muito para os médicos, porque hoje ele pode fazer várias coisas, né, embora ele tenha as obrigações e deveres, que são muito importantes, né, para não sofrer uma sanção, né, como que fala, uma advertência, uma multa, e pode vir a perder o CRM, né, e os outros conselhos. Então, primeiramente, né, vou falar um pouco dessa resolução, que é o mais recente que a gente tem. O médico, ele deve, na hora que ele criar a página do Instagram, ele tem que colocar o nome dele, uma foto visível, uma foto, né, de perfil. Se for uma clínica, já é um outro tipo de foto, colocar o nome dele e colocar médico, médica, em letras de caixa alta, né? Colocar o nome do médico, colocar também o CRM, e se ele for especialista com isso registro, na bio, e se ele for especialista naquela área, né, vamos falar da área de estética, né? Se ele for especialista, um cirurgião plástico especialista, ele tem que ter o registro com a especialização. Então, ele precisa também de colocar aquele número. E isso é segurança pra gente, né? Porque tem muito médico que, às vezes, não é especialista e coloca e faz a cirurgia específica da área da plástica, né? Não é. E aí fica um conselho para o público-alvo, né? Que são os pacientes, que vá até o site daquele conselho. Todos têm onde você pesquisar, digite aquele número e verifique se realmente aquele profissional é registrado. É no site do CRM, doutora? Do CRM. Tem um campo lá que você digita o CRM. Isso, de busca. Até, né, puxando... profissional tem o seu tem o seu conselho. Se for você consegue essa informação. Igual o jurídico, você vai no site da OAB, né, Minas Gerais, coloca a consulta pública e você consegue ver se aquele advogado realmente ele é advogado. E assim na área médica. E então tem que fazer essas pontuações na bio, é muito importante. Uma das coisas que o médico tem agora, ele pode colocar preço da consulta, ele não podia, né? Mas ele pode anunciar, ele pode fazer publicações, ele pode fazer promoções, descontos, mas ele não pode vender
né, fazer esses descontos, essas promoções e a venda casada, né? Ele não pode cobrar que aquela pessoa só vai ter o desconto se ela comprar um devido produto, né? Uma coisa interessante que, lendo a resolução, foi que até o fato de seu paciente foi lá no seu consultório, foi lá na sua clínica, fez um procedimento, né, da aplicação, igual você falou, né, do Botox, e ele postou aquele procedimento lá nas redes sociais dele. Estava aqui com, né, com a doutora e mostrou lá como que foi feito o procedimento, porque muitas vezes eles pedem, deixa eu gravar, fazer uma live aqui pro meu público, né, meus seguidores. E aí ele grava você lá, fazendo injetável, né, e aí ele te marca. Só que alguma coisa você fez de errado. Mas aí você não me marcou, vou divulgar aqui para que meus pacientes, né, meu público, veja que eu estou trabalhando, né? Só que se aquele procedimento que você fez errado e você divulgou também nas suas redes sociais, né, no YouTube, né, no Instagram, que é o mais usado, você pode também sofrer uma sanção. Né? Porque se houver uma denúncia no conselho, você vai sofrer a sanção. Então tem que tomar muito cuidado com que o seu cliente, seu paciente, poste para você repostar. Eu achei esse ponto muito importante, né? Muito importante, porque muitas vezes a gente faz isso, né? De repostar o que é postado sobre a gente. Então tem que tomar um certo cuidado mesmo com ele. E a gente não tem conhecimento que a gente poderia sofrer também, né? Sim. Não temos. Não temos. E para mim esse fato foi importante, porque meu filho é da área, né, na área médica, e ele tem feito vídeos. E aí eu falei, olha, né, toma cuidado, porque ele faz isso, ele posta coisas dos pacientes, né? Sim. E ele falou, olha, mãe, não sabia. Então, a gente... Não, e na resolução do Conselho de Odontologia, ele é um pouco mais criterioso até, porque a gente não pode postar desconto, valores. Não pode, né? A gente ainda não pode. Então, 50% de desconto, de tanto por tanto, venda casada, proibidíssimo. Proibidíssimo. Postar Botox Day, valor Botox X, não Day, pode. vou ter que colocar Botox Day. O valor é que ainda não é liberado. Ainda valor não pode. De procedimento pode? Ou é só de consulta? É porque cada consulta do médico só de consulta. Só de consulta que é permitido. Que é permitido. Então, os médicos gostaram, né, dessa mudança, porque eles não podiam nem nada, não podiam nada. Mas os outros conselhos, não sei muito bem ainda como que funciona. Agora, a gente pode dizer que não é o que a gente vê na mídia. Não, mas na prática é diferente. É diferente. E aí a concorrência é injusta. Pensando nesse lado, a concorrência é bem injusta. Porque a gente vê cada valor que eu falei, como que a pessoa consegue? Entendeu? Usar um produto que seja registrado na Anvisa, que é o correto, cobrando esse valor. A gente não entende, né? Não bate. A conta não bate, né? É verdade. Tem algo assim. É até uma dica que prestem atenção, porque se está oferecendo é porque tem algo que não está. Melhor investigar, né? Algo que não está certo. Está vendendo gato por lebre. E aí acontecer algo depois é muito provável que aconteça algo que não seja muito agradável, para não ser um pouco mais grosseiro, né? Mas tem que ter muito cuidado. É muito sério, né? Muito sério um procedimento feito da forma errada, que aquele profissional não está qualificado, ele oferece o serviço e é uma vida que está ali nas mãos, né? A gente vê, né, casos, né, casos assim, assustadores, né, com vários procedimentos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que pesquisar mesmo, né? Tem que pesquisar o profissional, tem que pesquisar se alguém, né, algum conhecido já fez, que possa estar indicando, né? Então, a gente tem que cercar desses cuidados, porque, né, é a vida mesmo da pessoa, né? Aquilo ali pro resto da vida. Ô, Silvani, e você como profissional, não como cliente, que cuidado que você toma para poder divulgar o seu trabalho aí na área de estética facial e de massoterapia? Nossa, eu tomo muito, muito cuidado com o que eu posto. Primeiro,
Eu acho que é justamente conhecer, né? Então, eu procuro estar sempre à frente do que eu faço, né? Se eu tiro foto, por exemplo, né? Eu me mostro, né? Eu me coloco à frente, né? É, tem todo, né, o meu histórico, né, na minha bio tem todo, né, o meu trabalho, as informações que são importantes, né? A questão de estar atualizando, você não fazer nada, né, desatualizado, algo que vai impactar, né, na vida desse cliente. E eu acho que é isso, é você se cercar mesmo de cuidados, né, e tá amparado, né, tá amparado por lei, por isso, né, pelo seu serviço, porque além de você estar colocando a sua, né, profissão, né, ali, a cara, a mostra, você está colocando a vida do cliente também, né, ele está nas suas mãos, então você tem que fazer o melhor para esse cliente. Doutora Cilda, conta pra gente, quando um cliente chega no seu consultório, já com aquela expectativa, te mostrando uma fotografia que ele viu, uma promoção, um colega seu, como que a senhora lida com essa situação? Pois é, primeiro eu respiro por uns 10 segundos bem fundo assim, e depois a gente vai ter que conversar sobre, porque é complexo falar sobre isso, porque cada pessoa é uma pessoa, começa por aí. E cada expectativa é uma expectativa. E geralmente a expectativa, tem um meme sobre isso, né? É diferente da realidade. Né? Porque são vários fatores. Podemos falar do facial, do corporal, mas são vários fatores que envolvem um resultado. Né? E aí, para você provar por A mais B que o que ele está me mostrando tem grandes chances de não dar certo, vai passar pela confiabilidade dele com o seu trabalho, pela sua autoridade na área, pelo tempo que você vai ter ali com aquele paciente, né, pela paciência de entender o porquê que ele está procurando aquele resultado. Então, é um investimento em tempo. Eu posso dizer isso, em tempo, em detalhes, e aí depois ele vai entender melhor que na verdade, ele já vai sabendo que não é possível, entendeu? Ele sabe mesmo que ele tanto, ele já sabe. Porque ele já tentou. Eu tenho casos disso, que já tentou várias vezes e já teve frustrações variadas em várias áreas corporais e faciais. E mesmo assim ele vai com aquele panfleto, aquela propaganda para acho às vezes até te testar, mas vamos ver o que ela vai me falar. E ali você ganha ou perde um paciente, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente tem que pensar. É um investimento em tempo para mostrar para ele que a realidade dele pode ser diferente daquilo que ele tá querendo. Sim, é verdade. E eu acho importante falar e frisar que, né, uma boa avaliação, né, uma boa anamnese, a gente consegue trabalhar essas questões, né? Sim, porque cada um é cada um tem seu corpo, né, tem um funcionamento, né, tem tempo, né, para cada coisa. Então, assim, não adianta, né, o que serve para um serve para você. Não, você é você. Então, a gente tem que sentar, tem que escutar, né, demanda tempo, né, e aí sim, procurar um trabalho, né, uma melhor forma de tratamento para esse cliente, né? E aí sim, a gente consegue atender com excelência. Na área da saúde, todos somos um pouco de terapeuta. Sim. Tem um divã no consultório. Sim, todos. E você falou muito legal, porque eu penso o seguinte, eu não fiz análise, eu fiz análise de comportamento, mas para outra coisa, para o lado pessoal. Mas todo profissional de área de saúde tinha que ter uma noção maior de análise de comportamento. Ou de uma psicologia voltada para a área de saúde, porque a maior necessidade do currículo. A maior necessidade de uma pessoa hoje, até pelo mundo que a gente vive, pelas gerações que a gente vê, né, pelo que eles passam. Sim. Porque as gerações mandam muito no que eles querem de resultado. Isso. Né? Não sei se vocês percebem, uma geração Z é diferente de uma geração A, de uma geração B, e a gente está ali no limbo, ali, tentando atender as expectativas de todo mundo. É verdade. Doutora Thelma, e baseado nisso tudo que a gente conversou aqui essa noite, você tem algum caso que possa ilustrar para a gente?
Tem um caso onde essa cliente, ela fez uma cirurgia, né, colocou prótese. Ela confessa que não fez uma pesquisa detalhada, ela foi pelas redes sociais, aquele médico, aquele profissional era renomado no entendimento dela, muitas evidências, né, muitas fotos do antes e Um Instagram depois. super bem feito. Um Instagram perfeito. Ela confessou também que não fez uma pesquisa, né, daquele profissional, marcou uma cirurgia porque ela queria estar bem para um evento, fez, né, a colocação da prótese e deu tudo errado, né, nessa colocação, nessa cirurgia. É terrível. Ela E aí teve vem a vários frustração problemas, cabalada, né? muitos problemas mamários, inclusive ela vai ter que fazer uma nova cirurgia, né? E quando ela me procurou, fomos ver que esse médico não tinha especialização em Tá cirurgia, vendo? né? Em cirurgia plástica, né? Ele estava ainda em formação. Não que ele não saiba nada, lógico que sim, mas ele ainda não tinha, né, o real preparo para aquela cirurgia. Se ele tivesse esse preparo, doutor, se fosse um caso assim, dentro da normalidade, ele seria obrigado a fazer uma cirurgia reparadora nessa cliente? Em relação à reparação, vai depender do que tiver no contrato, que tiver estipulado. Mas, de uma forma ou de outra, ele vai ter que reparar aquele dano. Né? É porque nesse caso específico que a senhora está citando, ele não tem formação técnica para exercer medicina. Não. Então ele teria que arcar com, vamos dizer assim, com o pagamento para ela operar com um profissional capacitado, nesse caso? Sim, e foi o que a gente pediu, que ele pague sim. a reparação em outro profissional, porque ela tomou pavor desse profissional, Imagina. né? Tanto que nas audiências ela não comparece, a gente que a representa, porque ela falou, eu não quero nem olhar para ele que eu já começo a passar mal, porque trouxe vários problemas para ela depois, né? Você vai Em todos fazer, os sentidos, né? Em todas você as vai áreas. fazer uma cirurgia para ficar mais bonita. É a expectativa complicado da Exatamente. A frustração é muito grande muito depois. grande. Né? Então, veja bem, acaba que eu até falei da questão dela não acreditar nas redes sociais, né? Acreditar que aquilo tudo estava certo e ela não buscou pesquisa. Mas ela não pode sair da vítima para ser... Ela é vítima. Ela é vítima, Ela continua sendo né? vítima. Ela continua sendo vítima. Porque muitas vezes, eu já atendi uma cliente há um tempo atrás, junto com uma outra colega de trabalho, que ela falou, mas eu não quero entrar, eu tenho medo de entrar com um processo, porque vão dizer que a culpada fui eu não pesquisei, né? E na verdade, não é isso, né? O errado é o profissional. Ela escrita, não tá que ele faz a cirurgia? Ele que é o errado, né? Sim. Então, o certo é que nós, né, o público, nós aqui como públicos também, a gente faça pesquisa, mas o principal ali é o profissional realmente fazer o que ele... transparência. A transparência, a É. verdade, está capacitado para aquela ação, né? Para aquele trabalho que ele vai fornecer. Bom, nós já estamos caminhando para o final e antes das nossas convidadas deixarem a consideração final e os contatos, quero te fazer um convite do próximo encontro do Clube das Mães Empreendedoras, que será no dia 13 de maio, é a 22ª rodada de negócio. Lá no Clube das Mães Empreendedoras, você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem profissionais belíssimas como essas, e é um clube de referência, onde que você vai ter todo o apoio para estruturar o seu negócio e contar com profissionais assim no crescimento dele. Tá bom? Então, quer saber mais informações? Chama a gente no WhatsApp. É o 319-9932-5885, 319-9932-5885. Silvani, para quem quiser saber do seu trabalho, te contratar, como que faz? Conta pra gente. O meu Instagram é Silvani Saúde Estética. Eu estou atendendo no momento, né, só por agendamento, porque eu estou intercalando com o meu serviço no hospital. Sim. E o meu telefone, 319-8542-4669. Repete pro pessoal. 8542-4669. Ótimo. Doutora Thelma, quem estiver aí agora, depois de tanta informação, que eu sei que você está aí em casa, ou você está aí no caminho de casa e está cheio de informação na cabeça, compartilha esse vídeo com seu amigo, com sua amiga que está querendo fazer um procedimento e não sabe por onde começar. Quem quiser falar com a senhora, doutora, como que faz? Então, nas redes sociais,
É o @thelmalana.adv. Meu telefone de contato é o 31 99605 6910. 31 99605 6910. Doutora Cilda, quem quiser falar com a senhora, quais são os seus contatos? Deixa aqui pra gente. Meu Instagram é @doutora.cildabarradas, com S e B, Cilda Barradas. Eu tenho um site também, que é doutoracildabarradas.com.br, e tem meu telefone, que é o 31 7197 5010. Ótimo. Mulheres, muito obrigada pela presença e participação de vocês. Foi incrível, eu aprendi muito. Espero que vocês também tenham aprendido. Compartilhe esse vídeo com sua amiga, com um profissional de saúde que quer aprender a fazer uma estratégia de marketing de forma acertada, que eu tenho certeza que, assim como todas nós, ela vai aprender para fazer do jeito certo. E na próxima terça-feira, às 18 horas, eu te espero. Tem um encontro marcado comigo. E amanhã, na quarta, gente, Achando Vasco tem um programa incrível. Então não perca. Te espero. Um beijo. Tchau.